que vai nos ensinar aqui essa mensagem é Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. E vamos ler um texto que está em João 3, 17 ao 19, antes de eu falar o que a gente vai aprender com Judas. Vamos abrir aí nesse texto, João 3, 17 ao 19. Diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Hoje nós vamos aprender, na verdade é o contrário, mas nós vamos aprender como destruir a sua vida e a sua eternidade, mesmo andando com Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem. A gente vai aprender com Judas como destruir a sua vida e a sua eternidade, mesmo andando com Jesus, que foi o que Judas fez. Ele conseguiu destruir isso, mesmo andando com Jesus. E se eu te perguntasse qual foi o erro que Judas cometeu? Alguém sabe? Traiu Jesus. Traiu Jesus. É isso? Eu acho que seria que ele não creu em Jesus. Ele não creu em Jesus. Deus. E se eu te dissesse que esse não foi o erro de Judas? Que o erro de Judas não foi trair Jesus? A cara de desconfiança. A traição foi a consequência de vários erros que ele cometeu. A traição que ele fez de Jesus foi o ápice de pelo menos 3 erros que a gente vai falar aqui hoje que Judas cometeu. Então, Judas, ele, no seu modo de viver, ele cometeu vários erros. E isso acabou condenando, isso acabou destruindo a vida dele, destruindo a sua eternidade. Então nós vamos descobrir daqui a pouquinho quais foram esses erros e a traição foi o ápice. Vamos ver aqui quem era Judas. Abre lá em Lucas 6, a gente vai ler do 12 ao 16, para a gente entender quem que é esse cara. Apesar de todos aqui saberem, já terem ouvido falar da história de Judas, tem uma coisa muito interessante sobre ele, que às vezes é desconsiderado. Lucas 6, de 12 a 16. Diz assim, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Judas, ele é alguém escolhido por Deus. Interessante esse texto que mostra o quê? Que Jesus ele saiu para orar numa noite, e no outro dia, depois de orar, de conversar com Deus, ele escolhe Judas. Então, é muito interessante a gente ver que Judas, ele não é um personagem da história que entra aleatório na vida de Jesus, somente para cometer esse ato da traição. Judas foi escolhido por Deus. O próprio Jesus escolheu Judas. E a gente vê na história de Judas, como a gente tem feito esse resuminho aqui de todos eles, Judas era o tesoureiro do grupo. Não sei se vocês sabiam disso. Judas provavelmente devia ser uma pessoa, mais inteligente, mais preparada que os demais, e ele era o tesoureiro do grupo. Então Judas ele era responsável por administrar o dinheiro que as pessoas ofertavam a Jesus. A Bíblia fala que havia mulheres que colaboravam, mulheres com dinheiro, com condição financeira, que colaboravam com o ministério de Jesus. E Judas era o responsável pela bolsa, a bolsa onde ficavam ali as ofertas. E Judas, ele metia a mão na oferta. Judas, a Bíblia fala que ele era ganancioso, que ele roubava as ofertas. Então esse já era um dos erros que Judas fazia. No final da sua história, a gente sabe que Judas ele foi responsável por entregar Jesus ao Império Romano por 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus por 30 moedinhas para que Jesus fosse entregue. E após a traição de Judas, um remorso, que eu não vou chamar aqui de arrependimento, mas um remorso toma o coração de Judas, e Judas vai procurar aqueles sacerdotes que antes ofertaram as moedas. E é interessante que quando ele vai a esses sacerdotes, ele chega assim,
eu fiz errado, nossa, eu cometi um erro, quero devolver o dinheiro. Isso Jesus já estava, né, já estava nas mãos dos romanos lá para ser crucificado. E aí os sacerdotes falaram, que as suas moedas sejam para a tua perdição. E aí o que Judas faz? Olha aqui em Atos 1, 18, você está em Lucas, vai um pouquinho para frente. Em Atos 1, 18, se eu não me engano é Pedro, falando qual foi o triste fim da vida de Judas. Não sei se vocês sabiam, talvez você falasse, Judas foi e se matou. Beleza, mas olha como isso aconteceu. Atos 1, 18. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e as suas vísceras se derramaram. Então, um triste fim, né? Judas foi e se matou, mas de uma forma extremamente triste. Então, a gente vê o que com a vida de Judas? Esse pequeno resuminho. Ele conseguiu, mesmo andando com Jesus, destruir sua vida e destruir a sua eternidade. E hoje nós vamos aprender com Judas como fazer isso também. Às vezes alguém quer, né, fazer isso como Judas fez. Então essa vai ser a nossa lição de hoje. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Por que as pessoas elas não estão preocupadas, elas não levam em consideração que existe a eternidade? Por que as pessoas falam, mas eu vou viver só o agora, só o momento, e desconsideram que existe a eternidade? Alguém arrisca falar sobre isso? Por que você acha que as pessoas não se importam com a eternidade, ignoram, nem todos, mas boa parte das pessoas? Porque todas vivem momentos. Vivem só o aqui e o agora, só o imediato. Ou porque elas não veem também. Não vê. O que mais? Eles dão mais valor ao mundo do que a eternidade. Mais valor aqui do que a eternidade. Porque não tem noção do quão grande é a eternidade. Porque não tem noção. Tudo isso é verdade. As pessoas elas se esquecem de que a partir do momento que a gente nasce, a gente está destinado a viver essa eternidade. E aqui nessa terra a gente vai fazer a escolha de como vai ser a nossa eternidade. Se vai ser uma eternidade com Deus ou se vai ser a perdição eterna. A escolha é enquanto a gente está vivo. E uma outra coisa que acontece também que eu queria perguntar para vocês, talvez vocês já perceberam isso, mas por que será que existe uma mentira de que Deus é um cara meio trouxa e no final da história vai dar tudo certo? Que eu posso viver do jeito que eu quero e chega lá no final, Deus é amor e vai ficar tudo bem. Por que você acha que existe esse negócio assim? Porque existe, eu já ouvi muita gente que pensa dessa forma. Alguém Não conhece Jesus? Não conhece. não conhece? Fala que não conhece. E aí, gente? Não sei. Porque é o que muitos pregam para trazer pessoas novas. Não entendi, desculpa. É o que muitos pregam para trazer pessoas novas. Sim, muitas pessoas às vezes evitam trazer uma mensagem como essa que a gente está ouvindo aqui hoje, para que as pessoas não vão agora, né? Só pensa no amor, né? Só pensa no amor. Mas eu vou ser honesto com vocês, cara. Se eu fosse num lugar onde eu soubesse que aquela pessoa está me enganando, eu não voltava mais. Imagina, tipo, isso é um engano, não é? A pessoa chegar e falar para mim, vive do jeito que você quer, que no final da sua vida vai estar tudo certo. Diante da Bíblia, isso é um engano. Então, às vezes, a gente precisa prezar por um lugar onde a verdade está sendo dita. Porque a verdade é esse alerta que nos dá a chance de mudar de vida. É muito interessante a mensagem dos profetas, e isso eu vou chegar no final aqui dessa palavra, que os profetas eles sempre eram usados por Deus para proferir o juízo, para falar, olha, vai ser destruído e tal e tal. Mas sempre na mensagem de juízo havia uma mensagem de arrependimento e uma chamada de Deus para o conserto. Então não é aquele Deus que se apresentava ao povo falando, eu quero quebrar tudo, eu quero acabar com tudo.
Ele falava, ó, se vocês não se arrependerem, vai ter todas essas consequências. Mas eu, Deus, estou aqui convidando vocês ao arrependimento para que vocês não precisem sofrer essas consequências. Então, a mensagem de Deus é essa. Ela mostra, a Bíblia fala que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas para quê? Para que a gente mude, para que a gente não precise passar por isso. O lago de fogo, o inferno, toda a perdição foi criado para o diabo e seus demônios, não foi criado para nós. Mas Deus, na sua não querendo fazer de nós robozinhos, Ele nos dá a opção de escolher se a gente quer caminhar com Ele ou se a gente não quer. Então, a essência de Deus é o amor. Mas Deus não vai invadir o nosso livre-arbítrio, Ele não vai invadir a nossa decisão, como Ele fez com um cara que andava com Ele, que era Judas, 3 anos e meio, dormindo, almoçando, caminhando com Jesus, e Jesus permitiu que ele fizesse a escolha dele. Uma coisa que eu vejo antes da gente entrar nesses 3 pontos aqui que a gente vai falar, é que o diabo sabe que se a gente parar para pensar nas coisas que a gente está refletindo hoje, existe uma grande chance de a gente mudar de vida. Ele sabe que existe uma grande chance de que, se a verdade for dita, a gente pode mudar de vida. Por isso que muitos lugares não falam, por isso que muitos lugares falam, por isso que é propagada a mentira. E aqui eu não estou falando de muitos lugares, muitas igrejas, estou falando de tudo. Onde quer que você vai, existe uma mensagem da eternidade, existe uma mensagem de salvação. E a mensagem bíblica de salvação é que o homem pecou e ele precisa se arrepender. E o diabo sabe que, se isso for propagado, as pessoas podem mudar de vida. Por isso ele trabalha com muito empenho para distrair as pessoas, para fazer as pessoas esquecer que a eternidade existe, para fazer a gente só pensar no aqui e no agora, só pensar nas atitudes daqui e falar, não, Deus, está tudo bem com Deus, Deus está de boa comigo, Deus me ama, Deus é esse cara assim, sossegado, que está lá jogando Candy Crush no celular dele, e não está nem aí para você. Essa é a mensagem que o diabo quer que a gente acredite. Essa é a mensagem que ele quer passar para nós. Porque ele sabe que, se levantar alguém, como a gente aprendeu lá no Teibotal, com João Batista e Jesus, e começar a falar, arrependo-se porque está chegando o reino dos céus, arrependo-se porque o fim de todas as coisas está próximo e o rei vai voltar, e aqueles que forem os servos do rei vão estar com o rei, os que não forem vão para a perdição, existe uma chance das pessoas se arrependerem. Existe uma grande chance de eu falar, cara, que bom que Deus me deu essa mensagem, está me dando a chance de mudar. Então, por isso que essa mensagem não é dita. Por isso que isso não é pregado. E agora eu quero falar para vocês aqui 3 erros que Judas cometeu para que ele conseguisse destruir a vida dele e destruir a eternidade dele. O primeiro erro foi, ande com Jesus, mas não tenha relacionamento com Ele. Você acha que isso é possível? Ande com Jesus, mas não tenha relacionamento com Ele. Vamos ler, ó. Mateus 13, do 10 ao 16. Para a gente ver se isso aí é possível ou não é. Mateus 13, do 10 ao 16. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois aos que têm mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são ouvidos de vocês, porque ouvem. Olha aqui para você ver o que Jesus falou. Que ele falava por parábolas,
Porque o coração das pessoas estava endurecido. Para se cumprir uma das profecias de Isaías, que eles iam ver e não iam enxergar. Como é que é a expressão que ele fala aqui? Ó, ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Como é que você escuta uma coisa e não entende ela? Na grande maioria das vezes é porque não há interesse. Porque se houver interesse, aquilo pode ser explicado, aquilo pode ser exposto de uma outra forma até que você entenda. Existe possibilidade na escola, você não vai entender às vezes de primeira a matéria, isso é normal. Mas se houver interesse, eu vou, professor, você pode me explicar? E aí eu vou ter o entendimento. Então, o principal motivo do porquê eu não entendo uma coisa é porque o meu coração está endurecido para aquilo. E aí eu não consigo entender. Então o que Jesus fala? As pessoas andavam com Jesus, as pessoas comiam do pão que Jesus multiplicava, as pessoas caminhavam com Jesus, mas o coração delas estava endurecido. Então sim, existem pessoas que andam com Jesus, mas não têm um relacionamento com Ele. E como que isso acontece hoje nos nossos dias? Jesus não está fisicamente aqui, mas hoje nós andamos com Jesus também e podemos não ter nenhum relacionamento com Ele. Por exemplo, agora nós estamos ouvindo a palavra de Jesus. E só Deus sabe como é que está o meu coração, como é que está o coração de cada um aqui diante dessa palavra. Se a gente está recebendo, se a gente não está. Só Deus sabe. Quando eu me reúno para participar do louvor, quando eu me reúno, sei lá, em algum lugar que Jesus está sendo proclamado, eu posso estar andando com Jesus, mas não tendo relacionamento com Ele. Então esse foi o primeiro grande erro de Judas que destruiu a vida dele. Ele tinha Jesus ali de uma forma que eu acho que todo mundo queria ter, que era fisicamente ali do lado. Imagina, cara, você tomar água ali com ele, tomar um café, com ele, se tivesse café na época. Mas ele não tinha um relacionamento com Jesus. Olha o que diz lá em Mateus 7, do 21 ao 23. Abre aí para a gente ler. Vai ler alguns textos. Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo que me diz, Jesus falando, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto é Jesus falando do fim dos tempos, onde haverá o julgamento ali dos mortos, dos que estiverem vivos. E ali fala que vão ter pessoas que vão chegar diante de Jesus e falar, Jesus, mas no teu nome eu expulsei demônio. Então não é uma pessoa que não conhecia Jesus de alguma forma. No teu nome eu fiz um monte de coisa. E aí a gente pode se surpreender de falar assim, ó, Jesus virar para eles e falar assim, ó, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aqui a gente aprende uma grande lição. É interessante esse texto que Jesus fala o quê? Nem todo que me diz Senhor, nem todo que fala que Jesus é Senhor da sua vida vai entrar no reino dos céus. E o porquê? A frase final de Jesus nos mostra o porquê. Eu nunca conheci vocês. Igual o Adriano falou aqui um dia, lá, acho que foi sobre o Neymar. Não sei se foi sobre o Neymar. A gente conhece o Neymar, né? Assim, pela televisão, pela internet. O Neymar não conhece ninguém aqui, eu acho, né? Às vezes alguém é primo dele aí, não sei. O Neymar não conhece a gente, mas a gente conhece o Neymar. Um exemplo bem escroto, né, comparando aqui com a nossa história, mas só para vocês entenderem, né? Quem era Jesus, quem era Neymar comparado com Jesus, é só para contextualizar. Agora, Jesus fala, eu nunca conheci vocês. E aí ele acrescenta, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque para Jesus nos conhecer, implica em mudança de vida. Para Jesus entrar no nosso coração implica em mudança de vida. Por isso que Jesus fala, eu não conheci vocês e vocês praticam o mal. Para que a gente tenha um relacionamento com Jesus, a gente precisa estar disposto a mudar a nossa vida.
Para que Judas tivesse um relacionamento com Jesus, ele tinha que parar de ser ladrão. Ele tinha que parar de meter a mão na bolsa. Ele tinha que parar de ter amor ao dinheiro. E aí ele não tinha um relacionamento com Jesus, por mais que andava com ele. Para nós termos um relacionamento com Jesus, cada um de nós sabe o que a gente precisa abrir mão. E não é ser perfeito. Jesus não quer se relacionar com pessoas perfeitas. É Ele que me aperfeiçoa. Você não precisa ser perfeito para Jesus te amar, para Jesus cuidar de você. Você só precisa falar: Jesus, eu quero me relacionar com o Senhor e eu faço isso, isso e isso, mas eu estou disposto a mudar, me ajuda. É só isso. É só isso. Jesus só precisa ver no nosso coração essa disposição de querer mudar. E aí Ele vai te ajudar a mudar. Nesse processo a gente vai ter recaídas, nesse processo a gente vai falhar, mas o que Jesus vai olhar é o coração e falar: bom, ele tá tentando. Ele está de verdade querendo mudar. Ele está de verdade querendo abrir mão dos pecados, abrir mão das coisas que muitas vezes estão afastando ele do meu caminho. E aí Jesus, olhando para o nosso coração, enxergando essa realidade, a gente vai desenvolver um relacionamento com ele. Agora, onde que está o problema? A gente não quer abrir mão. A gente não quer mudar. A gente quer continuar com as práticas da nossa vida, sem abrir mão, sem valorizar essa oportunidade de ter um relacionamento com Deus. E aí eu entro no segundo ponto. Vamos ler lá Tiago 4,4. Tiago 4,4. Então o primeiro ponto aqui, o primeiro erro que Judas cometeu é andou com Jesus, mas não teve nenhum relacionamento com ele. A segunda lição que a gente aprende com Judas para destruir a nossa vida é: ame mais o mundo do que Deus e o seu reino. Olha o que a Bíblia diz nesses dois textos que eu vou ler, Tiago 4, depois eu vou ler 1 João. Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E o outro texto, eu já vou ler aqui, 1 João 2, de 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia fala que Judas era ladrão, ele cuidava do dinheiro, mas o dinheiro era mais importante que Jesus para Judas. Porque no final da história, Judas troca Jesus pelo dinheiro. Vende Jesus por 30 moedinhas de prata. E esses dois textos, eles nos mostram uma coisa muito interessante. Ó. Tiago 4,4 fala o quê? Quem quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Não é que Deus quer ser inimigo nosso. Mas se eu quero ser amigo do mundo, eu estou declarando para Deus que eu me torno inimigo dele. A declaração parte de mim, não parte de Deus. É eu quem me faço. E 1 João 2, 15 a 17, fala o quê? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Deus me ama. Tá? Mas eu amo o mundo. O amor de Deus não age na minha vida. Ele me ama. Isso é uma afirmação que é impossível negar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é ponto. Isso é a Bíblia. Porém, se o meu amor está no mundo, eu não consigo ser alvo, eu não consigo sentir esse amor de Deus. Eu não consigo receber esse amor, eu não consigo receber Jesus. Porque o meu amor está no mundo. Então são dois textos que ele nos chamam muito a atenção para uma realidade que muitas vezes a gente ignora. A gente ignora, a gente fala assim: Jesus me chamou, eu entreguei minha vida para Ele, mas eu vou continuar fazendo todas as coisas que eu fazia, eu não estou nem aí para Jesus. Beleza, Jesus também não vai estar na sua vida. Porque nós escolhemos amar o mundo, porque nós escolhemos colocar o nosso coração nessas coisas. Então entenda, o amor de Deus não muda. O que muda é a nossa relação com Ele, é o nosso amor com Ele. E o que a gente falou lá no início? Ó, João
João 3, do 17 ao 19. Olha que interessante, com base nesses dois textos que a gente leu. Ó. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus, quem entrega sua vida para Jesus. Mas o que não crê já está condenado. E agora olha que interessante, qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, amaram mais o mundo do que a luz, que é Jesus. Porque as suas obras eram más, ou seja, porque eles não queriam mudar de vida. Então, vê como esses textos eles falam a mesma linguagem aqui, como o apóstolo João fala, concorda com o texto de Jesus. E que a condenação é essa, que Deus veio ao mundo para nos livrar da condenação. Mas eu escolho amar mais o mundo, então eu permaneço condenado. E não há o que se fazer. Porque Deus não invade, Deus não vai chegar no final da história, mandar os anjos catar todo mundo e levar para o céu. Isso não vai acontecer. Isso não é o que está escrito na Bíblia. Aqueles que realmente decidirem mudar a sua vida, entregar a sua vida para Jesus, esses sim vão ser livres da ira de Deus. Tem um sermão, eu aconselho vocês a ouvir esse sermão, falei dele semana passada. Chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Escuta esse sermão, mas escuta de manhã, não escuta de noite não, para você não ter pesadelo. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Porque muitas vezes a gente vai entender um lado de Deus que muitas vezes é negligenciado. De que, igual eu falei, que Deus é um trouxa que está lá no céu, que não está nem aí com nós, que a gente vai enganar ele no final da história, porque o brasileiro sempre dá um jeitinho, e não é isso que vai acontecer. Deus, ele quer muito, ele te mude, ele quer muito nos levar para o céu, nos levar para morar com ele. Esse é o desejo master do coração de Deus. A Bíblia fala que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Deus está aqui hoje trazendo essa mensagem para nós, que muitas vezes está sendo difícil de ouvir, muitas vezes nós estamos ignorando essa mensagem, mas o desejo do coração de Deus para nós é o quê? Cuidar de nós. É falar, olha, você está condenado por conta do seu pecado, mas eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para tirar dessa condenação, eu estou aqui para te resgatar. Então, esse é o principal desejo do coração de Deus. E por último, o último erro que Judas cometeu, e que nós também podemos cometer para destruir a nossa vida, é rejeite todas as oportunidades que Deus te dá de arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Pedro, como assim? Jesus deu a oportunidade para Judas se arrepender? Abre aí em Mateus 26. A gente vai ler, é o último texto que a gente vai ler. Mateus 26, do 46 ao 50. Esse é o último versículo que a gente vai ler hoje. Então, rejeite todas as oportunidades que Deus te dá de se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Olha que interessante. Aqui Jesus no Getsêmani, depois lá de fazer as orações e os discípulos dormirem, e aí ele vira para Pedro, lá Tiago e João, e fala para os discípulos, né? Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, que é o que te traz? Então os homens se aproximaram, agarraram a Jesus e o prenderam. Veja que, enquanto Judas andava com Jesus, com certeza ele teve várias oportunidades de mudar o seu coração. Ele ouviu os sermões de Jesus. Ele ouviu Jesus falar que no dia do juízo, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ele ouvia a palavra de Jesus. Então ele teve várias oportunidades de mudar. Mas ele rejeitou. Nesse último momento, Jesus dá mais uma oportunidade para ele. Eu não sei te afirmar se é a última ou não. Mas depois disso, logo ele já foi se matar. Né? Mas não sei se ele teve alguma outra depois. Mas talvez fosse a última. Porque quando ele chega, imagina Judas. Judas sabia quem era Jesus.
Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Sabia que Jesus não era um profeta qualquer. E aí imagina o que estava na cabeça de Judas. Por mais que a Bíblia fala que Satanás tomou o coração dele na hora da Santa Ceia para ele ir lá trair Jesus, imagina a cabeça de Judas. Ele falando assim, cara, eu vou trair Jesus, mano. Será que quando eu chegar lá, Jesus vai me olhar assim com um olhar de rejeição? Será que eu vou chegar lá, Jesus vai falar assim, nossa, você vacilou, cara. Será que eu vou chegar lá diante de Jesus, Jesus vai estar bravo, vai me dar um murro? Não sei, cara, ele sabia quem era Jesus. Só que quando ele chega até Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, amigo. Eu acredito que talvez o coração dele já estava tão tomado pelo diabo que isso não fez nem efeito. Mas se houvesse algum pinguinho de humanidade ali em Judas ainda, isso meio que ia dar uma quebrada nele. Porque imagina, você está diante, você vai trair uma pessoa. E aqui Jesus não estava sendo falso. Tipo assim, é amigo, não sei. Não, Jesus não estava sendo falso. Jesus estava dando talvez a última oportunidade de Judas se arrepender. Por mais que ele traiu Jesus para que se cumprisse, Jesus tinha que ser entregue para morrer. Isso ia acontecer de qualquer forma, seja por Judas, não seja por Judas. Jesus tinha que ser entregue para morrer. Mas Judas podia se arrepender disso, falar, nossa, cara, eu traí Jesus e ele me considera como um amigo. E depois aquilo pesar na cabeça dele, ele se arrepender. Pedro negou Jesus e se arrependeu e depois virou um grande apóstolo. Então Pedro não traiu, mas cometeu uma coisa feia com Jesus também e teve a chance de se arrepender. Judas não. Então veja, Judas teve essa chance. E quantas chances cada um de nós não tem? Quantas vezes Jesus não chega para nós e fala assim, amigo, amiga, o que te trouxe aqui nessa noite? Será que eu vim aqui nessa noite só porque eu não tinha nada para fazer? E de repente você se depara com uma mensagem onde Jesus ele confronta o nosso coração, não porque ele não gosta de nós, mas porque ele quer nos livrar da condenação, porque ele quer nos livrar de uma eternidade sem ele, porque ele quer nos livrar dos nossos pecados que estão destruindo a nossa vida. Então Judas teve a sua última oportunidade, mas Judas não aproveitou a sua última oportunidade. Talvez nós não estejamos entregando Jesus, essa parte aqui eu quero ler esse trechinho, para ser morto pelos romanos como Judas. Mas nós estamos andando ao lado de Jesus e não querendo ter um relacionamento com Ele. Porque um relacionamento com Jesus vai implicar em mudança completa da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Como eu disse, você não precisa ser perfeito e Deus sabe disso. Ele só quer ver disposição de mudar. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Não precisa. Você fala, Jesus, eu sou todo estragado, mas essa palavra falou no meu coração hoje, me ajuda, eu quero que o Senhor me ajude a mudar, eu vou fazer tudo que eu posso. É só isso que Jesus precisa. Não precisa de ninguém perfeito, até porque não existe ninguém perfeito. Talvez nós estamos frequentando a casa de Jesus, onde a palavra dele é anunciada, os filhos dele se reúnem, mas o nosso coração ama mais as coisas desse mundo. Não queremos Deus, apenas gostamos de nos reunir na igreja, é um lugar legal, umas palavras bonitas, só que nós amamos mais o mundo, mais as coisas que o mundo tem a nos oferecer. E nós sabemos que, como eu falei no início, o diabo não tem poder, só que ele é mestre em enganar. Ele engana desde o princípio, é a arma que ele usa desde o início. Então, ele faz o mundo parecer cor-de-rosa e as coisas de Deus parecer preto e branco. Mas a gente sabe que é o contrário. A gente sabe que as coisas de Deus que realmente têm valor e têm valor eterno para nos salvar, para transformar a nossa vida, que realmente vão nos dar felicidade, realmente vão trazer prazer. Eu ouvi uma coisa esses dias que eu achei muito interessante, cara, que as coisas do mundo, elas satisfazem alguns desejos, mas o prazer realmente só está em Deus. O único que pode dar prazer de verdade é Deus. E eu achei muito interessante essa afirmação que esse pastor fez, que são desejos momentâneos, são coisinhas ali, um pico assim de um sentimento bom, depois ela passou e veio um vazio. E é vazio atrás de vazio, pico atrás de pico. Mas quando é algo que vem de Deus, é um prazer, é uma coisa que te completa, é uma coisa que te preenche. E isso só existe em Deus.
só existe nas coisas de Deus. Isso não, a gente não vai encontrar fora. E por último, talvez nós acreditamos na mentira do diabo, de que Deus é um trouxa qualquer e que no final ele vai deixar todo mundo entrar no céu, e desacreditamos das palavras de Jesus, de que se nós não amamos a Deus e nós amamos o mundo, nós somos inimigos de Deus e o amor dele não está em nós e estamos condenados à perdição eterna. Foi o que a gente falou aqui. Nessas 3 frases eu resumi a nossa mensagem. E muitas vezes acreditar nas palavras do diabo, falar assim, o que esse cara está falando aí não tem nada a ver, eu li os textos da Bíblia, não precisa você acreditar em mim, acredito nos textos que eu li, só, já está bom demais. E a gente deve levar o que Jesus falou a sério. É muito melhor a gente crer na Bíblia antes de ver ela se cumprir na nossa frente. Porque eu não acredito em nada disso. Quer a gente acredite ou não, disso é que vai se cumprir. Então é melhor a gente acreditar e ver do lado bom o cumprimento, do que muitas vezes negligenciar e perder a oportunidade e ver do lado ruim. Deus não quer que ninguém de nós aqui se perca. Eu sinto de reforçar isso mais uma vez. Deus não é mau. Deus não traz uma mensagem assim para que alguém se perca, para condenar. Deus traz uma mensagem dessa para nos alertar da verdade e nos salvar. E nos tomar nos braços. Imagina, você já deve ter visto aquela cena assim, que tem um prédio pegando fogo, assim, de repente entra o bombeiro lá, sai com a criancinha no braço, assim, todo mundo fica feliz. É o que Deus quer fazer na nossa vida. A gente está dentro desse prédio pegando fogo. E ele fala, sai daí. Não, Deus, tá bom aqui, tá quentinho. É um cheiro de fumaça, aqui tá queimando brotinha na geladeira, tá um cheiro bom de carne. E Deus está falando, sai daí. Ou melhor, Deus está falando, eu quero te buscar, eu posso te buscar. Às vezes a gente não consegue sair. E aí a gente fala, não, Deus, eu quero, pode vir. Aí Deus entra naquele prédio pegando fogo, te gruda pro braço, te arranca daquele negócio e você fica vivo. É isso que Deus quer fazer com essa mensagem, com essa palavra. E por último, para a gente fazer uma oração aqui agora, se a gente se enquadrou em algum desses casos aqui, eu quero te dizer que Jesus está aqui nessa noite, não para nos condenar, mas para nos salvar. E Jesus olha para cada um de nós e diz, amigo e amiga, o que te traz aqui essa noite? Aí a gente pode responder de 2 formas, só existem 2 respostas para essa pergunta, e aqui agora é a conclusão mesmo. Foi 3 vezes, eu sempre falo isso, eu sempre na terceira. Na terceira. Agora é fato. Só existem 2 maneiras de responder essa resposta, responder a essa pergunta de Jesus. A primeira, a gente pode falar assim, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu estou andando longe de Ti, eu quero mudar completamente a minha vida e pedir o Seu perdão, para que eu possa me relacionar com o Senhor hoje e sempre. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, ressuscitou e está ao lado de Deus Pai. Eu lhe entrego a minha vida hoje e peço que o Senhor seja Senhor dela. Essa é uma forma que eu posso responder Jesus. E responder de coração, por isso que eu li antes, para a gente não saber do que se trata. A outra forma é fazer como Judas. A gente pode escolher isso, Deus nos permite escolher isso. E simplesmente ignorar essa chance que Jesus está nos dando, que pode ser a última ou não. Eu sei que não sei. De mudar a nossa vida e continuar vivendo, faz de conta, continuar vivendo à margem daquilo que Deus tem para nós, andando com Jesus, mas não tendo relacionamento com Ele, amando mais as coisas do mundo e não estando nem aí para as coisas de Deus. E o último tópico nosso aqui, rejeitando, as chances que Deus nos dá. Então essas são as formas que a gente pode responder e qual vai ser a sua escolha.